Muito bem, agora são 10 horas e 2 minutos, Pioneiros em Destaque, trazendo entrevistas, principalmente de pioneiros de Quatro Pontes, da nossa microrregião, Dois Irmãos, Novo Sarandi, que tem bastante afinidade aqui com Quatro Pontes, inclusive, né, as paróquias sempre foram ligadas a Quatro Pontes, né? Paróquia de Quatro Pontes, a Capela de Dois Irmãos ainda hoje, né, é ligada aqui a Quatro Pontes. Então há uma grande afinidade entre as duas comunidades, no comércio também, né, nos bancos, pessoal de Dois Irmãos, de Novo Sarandi também, né, e especialmente aqui, parceiros, né, de Quatro Pontes também. E hoje temos a grata satisfação de entrevistar uma grande figura, né, no cenário regional, histórico da região, também conhece, amplo conhecedor da história da região e principalmente Dois Irmãos, onde eles chegaram em 51, família Scherer, né? Chegou no ano de 51, se não me engano é a segunda família, a gente vai estar falando daqui a pouco sobre isso, que veio para Dois Irmãos, família Scherer, e hoje o Flávio Vendelino Scherer. Inclusive vamos dar um alô aqui para os internautas, né, que estão assistindo a live, e vai ficar aí para a história, vai ficar guardado, vai ficar armazenado aqui nos arquivos da Tropical, e as pessoas poderão acessar, os que não podem assistir agora ao vivo, né, podem assistir de tarde, à noite e outros dias também, e vai ser repassado para as pessoas que gostam um pouco de história. Quem é que não gosta de uma história, né, de relembrar os bons tempos, né, da nossa região? Aqui, Pioneiros em Destaque, que é um programa da Tropical que traz essa oportunidade de trazermos grandes histórias, histórias interessantes, pitorescas, né, para serem contadas. E o Flávio Vendelino Scherer está conosco aqui. Bom dia, Flávio, tudo bom? Bom dia, eu queria cumprimentá-lo e também a todos os ouvintes desta emissora, aqui de Quatro Pontes e da região, e principalmente queria cumprimentar a comunidade de Dois Irmãos, meus familiares que estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo, Paraguai, e que muitos estarão acompanhando também. Grande família Scherer, né? Uma família que chegou em Dois Irmãos no ano de 51. Dois Irmãos praticamente não tinha nada, né? Quantas famílias havia? Vamos começar contando a história. Aliás, deixa eu contar primeiro um pouco, né, da pessoa do seu Flávio, né? Seu Flávio é professor, né? Um dos quase fundadores da UniOeste, já foi junto com a reitoria, né? Já ocupou vários cargos, já foi homenageado aí pelo município de Toledo, tem títulos de cidadão, de cidadania do município de Toledo, da Câmara de Vereadores de Toledo, tem título também de cidadania do município de Cascavel. Então, uma pessoa assim, uma figura emblemática, uma figura importante para a nossa região. É uma satisfação muito grande tê-lo aqui. Aliás, é uma honra, né, termos a sua presença aqui na rádio. Eu gostaria que você contasse rapidinho assim um pouco do seu histórico. Bem, eu sou de uma família numerosa. Meu pai é Divino Scherer, Dilma Francisca Scherer. Nós fomos, de fato, a segunda família a entrar em Dois Irmãos. Mais precisamente, chegamos depois de 8 dias de mudança da comunidade de São Francisco, município de Cerro Largo. Na época ainda era São Luís Gonzaga. Levamos 8 dias e chegamos em Dois Irmãos no dia 16 de setembro de 1951. Que idade o senhor tinha naquela época? 6 anos. 6 anos. 6 anos. Mas como criança, né, a gente estava animado. Nós chegamos uma época boa, de primavera, né? E então muitas flores, verde, uma paisagem diferente que para nós encantava. Me lembro de uma cena lá, quando a gente se despediu do Sul, a vovó Emília Catarina Stevens, ela chorou, ainda falou para a mãe, falou, meu Deus, vocês vão levar essas crianças lá para a Mata Virgem, entregar na boca das feras, né? E para nós era alegria poder andar de caminhão e ver tanta coisa, chegar aqui, ver uma natureza tão diferente, ambiente, água límpida, animais, flores, frutas, foi realmente maravilhoso. Então, como segunda família, lembrando que a primeira família foi de José Thomas, eu quero até dizer, eu tenho um colega meu, que foi da primeira turma da escolinha lá também, Cassiano, ele mora em Toledo, hoje é advogado aposentado, é uma pessoa também, é da primeira família de Dois Irmãos. Mas eu quero só dizer que, como pioneiro, eu também fui um pouquinho pioneiro, sou da primeira turma da escolinha Princesa Isabel de Dois Irmãos, sou da primeira turma do Colégio La Salle de Toledo, e depois eu
fui estudar em Canoas, Niterói, terminei ensino médio. O senhor esteve em seminário também, né? Sim, congregação religiosa do La Salle, né? E depois eu trabalhei no Sudoeste, em Francisco Beltrão, Pato Branco, fui para Londrina e lá fiz a universidade, fui da primeira turma da Universidade Estadual de Londrina. Mas o pioneirismo, ou seja, abrir picadas, a gente herdou um pouquinho do pai também. Também fui pioneiro, eu fui o primeiro contratado, a antiga Facitol, ou seja, a Faculdade de Ciências Humanas Arnaldo Busato de Toledo, para organizar a faculdade. 1980, agora, dia 1º de agosto, vai completar 41 anos, né? E depois eu fui o primeiro diretor eleito lá, fui da primeira gestão da UniUETA reitoria, fui primeiro vice, fui o primeiro representante do Oeste do Paraná no Conselho Estadual de Educação, onde hoje ainda estou também como conselheiro. Fui fundador também do Conselho do Sistema Municipal de Ensino de Toledo e outros tantos lugares. Então, este pioneirismo, ele está um pouquinho embutido na gente e é bom abrir caminhos. Então, um pouquinho minha jornada foi essa aí. Claro que meu perfil está mais ligado à educação, por isso eu me coloco também à disposição. Quero saudar os professores aqui dessa comunidade e dizer que ontem nós encerramos um ciclo muito importante de trabalho do Conselho Estadual de Educação. Nós aprovamos o referencial curricular do novo ensino médio para o Paraná, que vai começar no ano que vem. É algo assim arrojado, vai mudar muito o perfil do ensino médio e principalmente tem muita inovação. E o que se mais prevê é uma formação, uma preparação do professor para atuar neste novo ensino. Os novos tempos, né? É, exatamente. Que estão, né? Sim. Aula presencial, aula não presencial. Sim, mas principalmente hoje ele tem que estar antenado com o dia a dia. Então, hoje vai se trabalhar muito com isso aí, quer dizer, o jovem tem que estar ligado e a escola também. Hoje nós temos, veja bem, muitas coisas que pararam no tempo. A escola, vamos ser bem claros, hoje já tem muitas histórias dizendo que se alguém ressuscitasse de 500 anos atrás, ele iria para um lugar e dizer, bom, tudo é estranho, não conhecia asfalto, era tal calçamento, aquele, mas já tem umas coisas que ficaram, ó, tem torre aqui, é igreja. Tem um pessoal reunido, é escola e tal. Então, a escola mudou pouco, até a apresentação física. Ela tem que mudar a concepção arquitetônica também. Não é só a pessoa, a concepção arquitetônica também. E assim, realmente preparar o jovem para o trabalho. Hoje mudou muito. E lá quem também prepara o professor. As universidades têm que se remodelar totalmente os cursos de licenciatura, aliar a tecnologia ao que existe hoje em dia, né? Com certeza. Mas vamos voltando lá um pouco na sua apresentação do início, né? Quando chegaram, a primeira família chegou em 2 irmãos. Tinha apenas uma família morando lá. Quer dizer, chegaram lá, o que tinha em 2 irmãos naquela época, em 51? O que havia lá em 2 irmãos? Na verdade, só tinha realmente, onde morava esse José Thomas, tinha um barracão grande, a Maripá. Temos que lembrar muito que a Maripá, ela estimulava a colonização, um modelo colonial, ou seja, pequenas propriedades, máximo 10 alqueires, onde dentro do possível pudesse encostar cada colônia numa água, ou na cabeça, ou em algum lugar, né? E de 5, 7, 8 quilômetros haver um povoado. Bom, lá ela costumava fazer barracão grande, onde podia alojar o pessoal que vinha abrir mata, comprava terra, cortava a mata, exatamente, até construir a casinha e vir depois com a mudança. Então tinha um barracão, essa família. Aqui em Quatro Pontos também tinha. Exatamente, e lá naquele barracão começou a funcionar a capelinha, lá, e a escola começou no barracão lá. Depois ela foi para aquela igrejinha lá de madeira, que mandei até uma foto aí também, que durante a semana servia de escola e no fim de semana era capela, né? Até se construir depois uma escola própria. A escola até hoje mantém o nome, Escola Municipal Princesa Isabel. Sempre foi pequena,
mas preparou gente para a região, para o lugar, para a região, para o Brasil e para o mundo. Flávio, voltando lá nessa primeira escola, o senhor lembra quem foi o primeiro professor ainda? Ah, lembro, sim. Minha homenagem, ele é falecido, mas aos familiares. Armindo José Michels. Michels. Tem ainda tem o Lídio, sobrinho, conheço, o Lídio é sobrinho dele. E, claro, eu acho que ele tinha sido seminarista. Ele não, esses primeiros professores, maioria era ex-seminarista, eles não tinham uma preparação didática maior. E as escolas aqui, todas elas eram multisseriadas, isto é, juntava primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, né? Tudo chama-se, na época chamava-se multisseriada, hoje chama-se multiano, né? E aí, então, eu era da primeira turma. E você lembra de alguns colegas daquela época? Lembro também. Bom, um deles, que foi depois meu parceiro, colega, foi no La Salle também, Cassiano Thomas, né? Albino Finkler, um deles. A minha irmã Inês, que mora aqui em Quatro Pontos, quero até cumprimentar a Inês, a Íria, o Hermeto, que mora aqui em Quatro Pontos, quero cumprimentá-los, né? Todos. Outros moram em Toledo, quero cumprimentar meus sobrinhos, tem muitos que moram aqui também. Então, lembro, sim, Buffler, Willems, tem alguns aí que mantêm, outros saíram. E quero só dizer que destas primeiras turmas, e depois também, mas era muita gente que teve que prosseguir em lideranças. Por exemplo, não só rapazes, meninas, uma Buffler, né? Ficou freira. Temos uma que é madre superiora geral das irmãs da Beata Angelina, em Roma. Ela é de 12 irmãos. Caramba. Né? Tem 2 irmãos, ó, meu irmão, Cardeal Dom Odilo, passou aí. Seu irmão. Meu irmão. Ele foi ordenado aqui em Quatro Pontos. Ele foi ordenado Pontos. Aqui em Quatro Pontos. O que falecido Dom Irineu também. O irmão dele, Padre Inácio, meu primo, que trabalha... Família abençoada, né? Sim, então, só para uns exemplos, da minha família mesmo, a gente, todos saíram para estudar em seminários. O pai, me lembro, tinha aquela mesa grande, era costume das famílias, café junto, almoço junto, de noite era a primeira oração, comia, depois agradecia, né? De noite tinha o terço ainda, se não era inteiro, era uma parte do terço, né? E o pai, me lembro, sempre falava, ó, filhos, nós trabalhamos, só que as famílias eram grandes. Ele dizia, olha, a terra um dia vai se esgotar pela divisão necessária, vocês vão ter que sair, mas quem quiser estudar, nós vamos arregaçar as mangas, vamos trabalhar, dar o apoio e vamos nos apoiar mutuamente. Então, a maioria estudou em seminário ou congregação religiosa, né? E a família ali em Dois Irmãos trabalhava com agricultura, né? Sim, foi sempre dedicado à agricultura. Aliás, uma coisa interessante, era aquela agricultura de subsistência, mas, na época, estimulada pela própria Maripá, o pai partiu para plantio de café. Você sabia disso? Tinha plantação de café. Aliás, a Maripá tinha aqui do lado, na frente da Coamo, tinha um senhor que plantou café. Ele morava em 10 de maio. Ele sempre tinha moto, isso é uma coisa nova. E aqui, logo atrás, perto do Samolé, do lado da frente, tinha uma grande área que era da Maripá, plantava café, e a Maripá arrendava, ou seja, era aquele café alto, acho que o Bourbon, sei lá, podia plantar no meio milho, arroz, que quisesse, mas mantivesse limpo. E também do lado de cá, saída para a Flor da Serra, tinha outra área que também plantava café, era da Maripá. E foi indo até que deu aquela geada, 55, castigou, depois revigorou em 60, começou a primeira colheita. Aí não tinha tradição nem preparo para o café e o pessoal começou a erradicar. Abandonar o café. Aí o Banco do Brasil estimulou compra de tratores. Meu pai foi... Mecanização. Começou primeiro, só que não tinha os implementos, não tinha nenhum preparo. O trator servia mais para passear, né? Puxar a carroça, trilhadeira. Para passear. E também aquelas trilhadeiras que ainda ensacava, né, a colheita, né? E aí pai foi um dos primeiros também a ter tanto o trator como a trilhadeira. Só que não havia ainda destoca. Depois o Banco Brasileiro estimulou isso tudo, né?
E aí se partiu para a agricultura que hoje temos. Aí teve depois a fecularia que Lorenz, que entrou aqui, estimulou o plantio de mandioca. E o forte era criação de porco e suínos, daquele tradicional, né? E aí ele era vendido, tinha os entrepostos, chamada cerealista. Tinha 2 irmãos aqui em Quatro Pontos, comprava o porco, ele era comprado, levado para Ponta Grossa, de lá para Jaguariaíva, Itapecerica da Serra, e acho que até para Belo Horizonte, sei aonde, né? Então, esta foi, de fato, a nossa origem, dedicação e subsistência. Não foi só nossa família, mas foi todo. E a gente, como criança, trabalhava pesado, né? Com 6, 7 anos já acompanhava o pai na roça, né? Mas tinha que pegar, olha, E não, a gente... E não fazia mal, né? Não, olha, o pai depois, quando vieram, ele faleceu em 80, porque o ECA veio em 91, mas ele, pelas leis já da época, ele dizia, olha, se fosse hoje, eu ia preso muitas vezes, porque as crianças trabalhavam, né? Sim, mas a gente aliava o estudo, a oração, o trabalho, a diversão, tudo. E estamos aqui, todos aprendemos a trabalhar, e veja bem, eu saí com 11 anos de casa, fui para o seminário, para o Juvenato La Salle. E os meus irmãos também. E as marcas familiares ficaram para o resto da vida. O que a gente aprendeu ficou. E por isso a importância da família passar muito isso para as crianças. Quer dizer, a diversão, sim, o respeito aos direitos da criança e adolescente, sim, por a iniciação para o trabalho e a responsabilidade, isso é fundamental. Hoje que a família comece. Isso não está se perdendo um pouco nos dias de hoje, essa iniciação para o trabalho? Sim, é que se confundiu muito com tanto direito, e nenhum dever praticamente, e as famílias também formadas muitas vezes rapidamente, né? Não vou dizer todas, mas muitas ficaram sem saída, né? Agora pode, não pode trabalhar, porque houve denúncia, a própria criança se queixava que ali, com a vinda do ECA, então virou uma tragédia, né? E qualquer exigência maior que a criança sofresse um pouco, ela ia se queixar com o vizinho denunciava, ou denuncia ainda hoje, né? E se abandonou um pouquinho isso aí. Então, hoje, na educação, pretende-se reverter um pouco isso aí. Mas como? É um trabalho hoje profundo que tem que se fazer, principalmente lá já na educação infantil, nos anos iniciais. Por isso, o grande preparo do professor também. E a família, né? Sem dúvida. Esses cursos preparatórios, vamos dizer, para o casamento, eles são também muito rápidos. E se forem mais alongados, o pessoal não quer fazer. Né? O senhor é casado, tem filhos? Sou casado, tenho 2 filhos, né? E meu filho hoje é engenheiro civil, trabalha na prefeitura de Toledo. Minha filha, ela trabalha no colégio estadual. E a gente está vivendo, né? Eu retornei a Toledo há 41 anos atrás. Foi difícil, porque a gente foi estudar fora e quando eu me dediquei à educação, havia sempre, no sistema estadual, principalmente, havia uma certa concorrência antes dos concursos públicos. O concurso público passou a ser exigência de 88 em diante, né, com a Constituição. Mas antes, um bairrismo vetava tudo. Vou dizer bem a palavra, mentiam dizendo, por exemplo, quando eu quis voltar para Toledo, um prefeito na época, o doutor Wilson Carlos Cunha, sempre falava para o pai, quando seus filhos se formarem, voltem. Quando a gente tentou voltar, mentindo, dizendo que todo mundo é licenciado. Até hoje não é, mas falavam. Aí mandava, vai lá para Carajá, jesuítas lá. Falei, tá louco, me formei em uma universidade grande, vou... Com todo respeito ao pequeno lugar, mas eu mereço também o reconhecimento da minha terra também. Claro, claro. Bem, nós falamos aí da formação, né, do jovem, do adolescente, da criança, né? E a gente vê que após a nova Constituição, o brasileiro passou a ter 90 e poucos direitos e apenas 7 deveres. Então, o Brasil, né, hoje quase só tem direito, né? Todo mundo tem direito a tudo, né? E deveres quase nada. É verdade. Então, e hoje os meios de comunicação exercem um grande poder. Você disse que é o 4º poder, então, hoje não há família que não esteja antenada
Temos o Exato. celular hoje aí, a rádio, todo mundo falava que vai matar a rádio. Ficou mais forte ainda. Mais forte, tanto a AM como a FM, né? A rádio TV. está se especializando, assim como a educação também tem que se Muito. especializar. Você tem que usar as Sim, redes sociais para sim. melhorar a Outra informação. coisa, Né? o que eu achei sempre fantástico, estimulei de muita palestra no Paraná. Eu ajudei a organizar mais de 56 conselhos municipais de educação em toda a região do Paraná, vários sistemas de ensino. O que mais estimulava sempre é que pequena comunidade devia se unir e ter um meio de comunicação. Se não funcionasse o dia todo, mas por alguns momentos. Então, olha, parabéns a Quatro Pontos, que tem uma emissora de rádio e certamente todo mundo se vincula e se antena e conhece. Até as fofocas, né? Até as fofocas. 18 anos no ar já. Estamos conversando com o Flávio Vendelino Scherer, né? Família tradicional de 2 irmãos. Tanto é que a primeira família Scherer, depois vieram mais irmãos do teu pai também para cá. Sim, veio o tio Avelino, que é o pai do padre Inácio e do Irineu. E vieram Chardon, Fai, quer dizer o Pedro Fai, que eu acho que foi até vereador aqui. Foi prefeito, filho dele. Não, o filho dele ele foi prefeito. Isso, o Pedro foi vereador sim, também, exatamente. Então, o pai Pedro Fai. Ele é meu tio, né? Era casado com uma tia minha, né? Olha. Também foram pioneiros, né? Então, e outras famílias, né? Tem uma relação só para lembrar. Isso. Finkler. Família Finkler. Afonso Finkler, Felipe Finkler, Teobaldo Finkler, Kotz. Outra família. Sábado passado nós tivemos aqui o Flávio Finkler, né? Marido da Dulce Sturm, né? Pois é. Esteve aqui mas no ele programa. já é neto do Afonso. É filho do seu Afonso. Filho? Filho. Então, a família Rapp, né? Teve o professor Rapp, ele é falecido. Killing, Teobald, Inácio, Teobald, Heck. Os Heck são de primeira. Conhecia o Alberto Heck, o Raimundo, quando eram solteiros. Eles eram os coroinhas na época. Depois, os primeiros coroinhas crianças era eu e o Cassiano Thomas, viu? Que legal. Era tudo em latim, viu? Tempo que o padre ficava de costa para e o povo, né? grande figura do padre Aloysio Baumeister. Aliás, eu quero dizer, a grande identidade de 2 irmãos com 4 pontos foi desde o começo. Eu falei até antes, eu lamentei na época, quando foi criado o município de 4 Pontes, não terem conversado, dialogado, mas para incorporar 2 irmãos. Tem toda a afinidade, tanto que até hoje a paróquia é a mesma, a sintonia é a mesma, a cultura é a mesma, a proximidade é muito grande. Então, o padre Aloysio Baumeister foi coroinha dele, primeiro coroinha. Família Thomas, né, que foi a primeira, Buffler, né? Buffler, do Vicente e outros. Kliman, Léo Kliman, Willems, Kunkel, Goetz, Mummar, Joner. Aliás, o primeiro adulto falecido em 2 irmãos foi Olímpio Joner. Minha irmã foi a primeira criança falecida, fez agora 9 de julho, fez mais um aniversário das 66 anos, a morte dela, né? Foi lamentável, ela morreu de tétano, inclusive. Uma criança, ela se queimou com 2 anos, né? Caramba. Aliás, esses acidentes domésticos eram muito grandes, né? Exato. Outra família, Renner, Fai, né? O Scherer, Schneider, tem vários Schneider, né? Chardon, Petzold, tinha um boteco lá, Willis, Oscar Willis, Bergman, meus parentes também, tinha posto os lá, Keffer, né? Keffer. Aliás, eu quero só fazer Alfredo Keffer. Sim, eu até quero fazer uma memória. 2 irmãos falei que produziu muitos líderes. O primeiro prefeito de Mercedes era de 2 irmãos. O Lídio Schneider foi colega meu, né? Estudou lá em 2 irmãos na escolinha. Verdade. O primeiro prefeito de Missal foi professor em 2 irmãos, Luciano Kreutz. Verdade. Ele poderá contar muita coisa também, viu? O Alfredo Keffer, eles tinham aí a serialista lá em 2 irmãos, né? Aliás, a origem da Globo Aves é 2 irmãos. Então, ele também é de 2 irmãos, né? O Alfredo Keffer, né? Então, nos orgulha muito de lugar pequeno. Aliás, até hoje, uma das coisas que tem atuado muito como membro do Conselho Estadual ou Municipal de Educação é atuar para defender as pequenas escolas. E, constantemente, até me lembro, o Alberto Heck, tem que fazer justiça, ele faleceu no ano passado.
ele vinha sempre junto com uma comitiva para pedir, interfira junto ao prefeito, ao secretário de educação, tal e tal, para não fechar a escola. Sempre foi a escola pequena, mas produziu grandes lideranças. E um dia queria fechar a escola estadual, chamava o ginásio de 2 Irmãos. Ele começou lá pela CNC, como também em 4 Pontes, né? E aí fui falar na época com o secretário de Educação, Elias Abraão. Disse, não, pode deixar. E aí pediram para até dar o nome da escola, o nome do meu pai, né? Edvino Scher, a escola estadual, e ele prontamente homenageou o meu pai, designar o nome da escola estadual de 2 Irmãos de Edvino Scher. Uma escola pequena também, chama Escola do Campo, né? Mas produz lideranças, isso que é importante. Com não certeza. fechar uma escola, é acabar com a comunidade. O que caracteriza uma comunidade? É a igreja, a escola, um clube, como 2 Irmãos, aliás, dos primeiros clubes sociais da região foi o Santa Cecília, lá de 2 Irmãos. Depois o boliche, o boteco, né? O bolão. O boliche, o bolão, né? Era isso aí, Com era que caracterizava a comunidade. Muito bem, vamos ver aqui a participação, o pessoal que está assistindo, acompanhando a live, o Márcio Rogério, bom dia, estamos assistindo aqui em Mossoró, Rio Grande do Norte, olha só. Bom dia, Afonso. Meu pai também veio de Cerro Largo, ele não colocou sobrenome aqui, né? Josemara Novotny Tonelli, bom dia, que ótimo ouvir as histórias da nossa querida 2 Irmãos. Minha terrinha, a Josemara Novotny Tonelli, era de 2 Irmãos, também casou com Tonelli aqui de 4 Pontes, né? Então, o pessoal mandando aqui as suas mensagens também. A gente vai para um pequeno intervalo, né? E já a gente volta, né? Depois para continuar esse nosso bate-papo, que está muito interessante. Você está acompanhando o quadro Pioneiros em Destaque. Histórias importantes que merecem ser contadas e revividas. Pioneiros em Destaque, na Tropical FM. Conectando gerações. Um dos maiores prazeres da vida é comer bem. E nesse assunto, a Pastel e Cia se destaca. Contamos com uma grande variedade em pastéis, lanches e porções deliciosas. Temos também aquele chopinho gelado, cervejas, refrigerantes e caipirinhas saborosas. Delivery de lanches no 999587383. Ligue, que levamos até você. Pastel e Cia, gastronomia ímpar à sua disposição. Alô, você que quer dar uma repaginada na sua empresa. A Arte Sérgio realiza serviços incríveis em fachadas para o seu comércio. Trabalhamos também com brindes personalizados, como porta-bebidas, placas decorativas, troféus e comunicação visual em geral. Apresente sua ideia, que nós transformamos em realidade. Arte Sérgio, bom gosto e criatividade. No Parque Industrial em 4 Pontes, Paraná. Telefone 45 99999 8636. Chegou o momento de você realizar aquele sonho de ter a sua casa própria. Pensando em te ajudar, a Ferragens 4 Pontes oferece preço justo e qualidade no material de construção. Do piso ao teto, estamos dispostos a edificar a obra dos seus sonhos. Ferragens 4 Pontes, a mais tradicional. Na Avenida Presidente Epitácio, telefone 3279-1055. Daynox é fábrica de tanques. Oferecemos também serviços de soldas em geral para agricultores. Temos à sua disposição um caminhão MUC para serviços pesados, podas de árvores, transportes de cargas e muito mais. Trabalho de qualidade, excelência e profissionalismo é aqui. Daynox, na Avenida Presidente Epitácio, telefone 3279-1701. Casa do Vidro. Trabalhamos com vidros temperados, esquadrias de alumínio, janelas, portas, blindex, box para banheiros e acabamentos em geral. A qualidade que sua casa ou obra precisam está aqui. Casa do Vidro. Pontualidade e profissionalismo. Na Rua Uruguaiana, esquina com a Rua 1º de Maio. Telefone 2036-0116 ou 98813-5500. Muito bem, agora são 10h31, Pioneiros em Destaque. Quero aqui agradecer as empresas, né, que apoiam esse programa, Pioneiros em Destaque, Pastel e Cia, também a Arte Sérgio. Aliás, a Arte Sérgio, nosso amigo Sérgio, né, que fornece aí os troféus, pequenas lembranças, na verdade, vamos dizer assim, é uma pequena lembrança do programa, né, que a gente entrega aos nossos entrevistados, né. Então, agradecer o Sérgio, o da Sérgio, né, que
da Arte Sérgio, né, que elabora, e criatividade dele, colocou aqui o mapa de 4 pontes, né, e o estilo em chaimel, que é o nosso estilo germânico das obras públicas do município, né, estilo germânico, né. Obrigado. Então, o Arte Sérgio, né, que faz as artes aqui para nós aqui da Rádio Tropical. Ferragens 4 pontos, também mandar um abraço para o Zé Forte, né, que domingo passado também esteve aqui conversando com a gente, domingo retrasado, né. The Inox, Márcio Adams também, obrigado pela companhia aqui na Tropical. Também acho que é de 2 irmãos, se não me engano, os Adams, né? O Henrique Adams foi professor, depois foi para Maracaju. E também a Casa do Vidro, né? Nosso amigo Valdir também está aí na companhia da Tropical, acompanhando o programa. E eu vou dar sequência aqui a esse nosso bate-papo, uma conversa bem descontraída, bem informal. E eu vejo assim, né, nos nossos entrevistados, a alegria de poder contar, né, a história, né? E o povo adora a história, né? Até Jesus Cristo, quando estava por aqui, né, ele conquistava o público contando as parábolas, que eram histórias, tudo, né? Que eram pequenas histórias e que chamavam a atenção. O povo entendia assim, né? E a Tropical também conta histórias aqui, né? Estamos conversando com o Flávio Vendelino Scherer, professor, inclusive fez parte de diretorias da Unioeste, foi quase que um dos fundadores. A Facitol, por exemplo, foi a origem da Unioeste, né? Para quem não sabe da história da Unioeste, né? A Facitol foi uma das origens. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre as comunidades, os bailes, como eram os bailes naquele tempo. Havia bailes no clube, que tipo de música? Bom, eu devo dizer o seguinte, eu tive um lapso de tempo que eu fui estudar fora, Ficar mais né? fora, né? Eu estudei em Canoas, depois fui um tempo para Flores da Cunha, na congregação La Salle. Depois eu fui para São Carlos, São Paulo, Niterói. Depois comecei a trabalhar em Francisco Beltrão, Pato Branco, ajudei a organizar o Colégio La Salle, que hoje é estadual lá. E então, mas na época, na década de 50 até 60, havia bailes, mas não tinha clube, né? O clube só veio depois. Tinha um salão, era bolão. Quem organizava era o José Thomas. Thomas. Hoje eu poderia localizar aonde? Do lado onde tem uma área que eu acho que até não está muito legalizada para loteamentos, né? Para quem vai daqui, a Toledo é do lado direito da vila. Lá né? no alto. E ele tinha um bolão, tinha vamos dizer, um clube particular. Lá promovia bailes. Ou então era em família, né? Quando tinha casamento e tal. Quando construía uma casa, por exemplo, inaugurava a casa, fazia um bailinho, né? Tinha um bailinho, tinha sempre um sanfoneiro aqui e ali. Então, mas... O senhor lembra de algum sanfoneiro daquela época? Algum gaiteiro, algum músico de 2 irmãos? Pois, olha, não lembro muito. Só sei quem dava o tom dos cantos da igreja com violino era o Felipe Finkler. Outra pessoa que cuidava ali de batia o sino, que eu lembro assim, era o Tarcísio Buffer, né? Foi professor, inclusive. Mas né? ele já veio bem mais tarde. Depois, né? Eu queria só dizer, em 2 irmãos se originou um conjunto musical depois, dos Willems. Wilhelms Brothers hoje, né? Wilhelms Brothers, originou lá em 2 irmãos, né? Mas bem posterior. No começo era de 10 de maio, vinha algum gaiteiro, tal e tal, mas eu era muito jovem, a gente não podia ir, só era os jovens, já nem os adolescentes não podiam ir, não era permitido. Não ia em baile. Não. Agora, posteriormente, quando já tinha um clube, eu sei que eu fui lá, mas a gente tinha até medo, né? Porque tudo que era loiro e tal, era parente, né? Tudo era parente. Tudo, então... E as festas de igreja, por exemplo, né? A gente sabe que 2 irmãos depois começou a promover a Breederfest, né? Mas antes disso tinha as festas de igreja também, sempre tinha, era sempre em torno da igreja, tinha a celebração de Nossa Senhora do Rosário, Kerp chamava antigamente, né? Com missa, tal e tal, inauguração, o Benção do Sino, eu me lembro, o Coroinha, lá em 1954, o padre Aloysio, então, só que na época, para a benção fazer efeito, tinha que subir lá, fizeram uma escadaria para o padre ir lá perto do sino, benzer lá. Subia lá perto do sino. Tínhamos que subir lá. E o padre, o irmão Albino, que civilmente chamava José Antônio Reis, o Reis. Ele tinha o irmão dele aqui em 4 pontos, família Reis, né? Isso, Reis, ele tinha
só um braço, né? Ele era o leiloeiro, animador das festas, faria leilão. Então, essas eram as bolo, festas. leilão da cuca. Hoje, onde tem a escola, lá tinha um belo bosque, mato mesmo, se limpava e lá fazia de baixa a no festa. bosque. Fazia o bolão lá, preparava lá, então era lá. E era sempre para arrecadar fundos para a comunidade. Depois se modernizou, começou a ter o clube, e depois se instituiu a festa tradicional, que é Brüderfest. Aliás, tem muito sentido. Brüder, irmãos, festa de irmãos. Nome, quem criou, parabéns, o nome assim, bem original. Super sugestivo, né? A comunidade dos Irmãos teve só uma coisa que ficou prejudicada, é que com o asfalto ligando Sarandi e Vila Nova, ficou isolada. É uma estrada federal e por muitos anos ficou abandonada e a comunidade teve muito êxodo rural, o pessoal foi para Paraguai, Mato Grosso, Rondônia, posteriormente para Bahia e despovoou. E só recentemente que veio então a rodovia. Então hoje a característica da comunidade é um pouco diferente. Né? No começo, veja bem, Dois Irmãos era tudo de origem alemã, só de origem alemã. E tudo católico ainda. 100%. 100% católico. Né? Não que não houvesse, me lembro, na escola, tinha um rapaz e uma moça. Eles eram aqui, numa fazenda aí da Maripá, aqui, quando ia para Flor da Serra. E eles eram evangélicos. Então, a gente tinha na escola, a gente tinha aula de Bíblia, ou de catecismo. Quando chegava essa hora, eles eram dispensados. E tinha todo o respeito também por eles. Então, mas na comunidade, era tudo... E ainda se rezava em alemão e se cantava em alemão, viu? Quando não tinha missa, era o culto, né? E o padre Aloysio celebrava a missa em alemão ou não? Era em latim naquele tempo. Na época era em latim, mas ele pregava em alemão, né? E depois, quando começou a nova geração, daí pregava metade em alemão, metade em português. Com o Concílio Vaticano II, que então permitiu o padre, aliás, obrigou quando rezar para o povo, né? E celebrar na língua do país. E na língua materna, né? Exato. Então ficou assim um pouco diferente. Mas para não desconsiderar os idosos, então falavam metade em alemão, metade em português. Mas era muito bonito. E tem cantos em alemão que marca até hoje, né? E interessante, na época se cantava em latim, né? Também. E missas inteiras, coisa linda, em canto gregoriano, coisa lindíssima, e em alemão. E tem até hoje músicas em honra de Nossa Senhora, que a gente se emociona ainda. Großer Gott, né? Yeah. Maria zu lieben, né? Maria zu lieben, né? Meu Deus do céu. Eu lembro do avô Pedro Ballenciffer, que gostava de cantar essas músicas em alemão também, né? O seu não? Erno Rauber. Sim, sim. Esse pessoal aí cantava em alemão, né? Eu até quero fazer uma homenagem a Rauber, foi o Claudino Rauber, falecido já no Sul, foi meu padrinho, mas a Hilda Müller é filha, né? A Hilda esteve aqui sábado retrasado, foi casada com o Bruno Müller, né? Tinha comércio lá. Lá comércio, eles são conterrâneos nossos com também. certeza. Então, em homenagem a ela também, né? Gosta de cantar, né? Gostava de cantar em alemão também, a dona Hilda. Muito bom, sempre teve um coral muito bom lá em Dois Irmãos. Então, claro que os tempos mudaram muito, mas são características. E a gente tinha que trabalhar muito para falar a língua portuguesa, né? Na escola tinha até um dedo duro, né? Ele está falando alemão, tinha que falar português, né? E ainda hoje, seu Flávio, em Dois Irmãos, você vai lá, o pessoal está jogando baralho lá no bar, no bolão lá. A maioria ainda fala em alemão, né? Pois olha, é uma característica de Dois Irmãos, né? Equívoco é que nós pagamos caro na década de 50 por ser um pós-guerra, né? Então, exato. Como a Alemanha foi derrotada na guerra, tal, então tudo que era alemão, né, não valia nada, né? É perseguido até. Ficou um prejuízo nisso e não se cultivou muito a língua alemã. Devia ser resgatada de novo muito. Então, hoje é uma língua belíssima, ela tem termos que não consegue se fazer na área de filosofia, de ciência, né? Tem uma terminologia própria, não dá para traduzir, que nem do grego ou do latim, tem coisas que você traduz, perde a força, né?
eu andei vendo alguma coisa sobre os descendentes de alemães no Brasil, tem quase mais do que na Alemanha. Tem em torno de 46 milhões de descendentes Pois de alemães no Brasil hoje. Só que nós falamos muito dialeto, né? Exato. Dialeto, né? Hunsrück. O Platt, o Hunsrück. Yeah. E aí se misturou com gauchismo e outros termos ainda, né? É bem interessante, né? Mas eu quero cumprimentar meus irmãos. Tenho lá no Paraguai o Lúcio, um abraço para ele. 2 irmãos, tenho o sobrinho, não tem mais nenhum irmão morando lá. Terra tem. Quero cumprimentar meu filho, Flávio Augusto, Ana Maria, minha esposa Teresina, o meu irmão Bruno, 2 irmãos, meu irmão Lotário, em Palotina, médico, o Erno, em Barreiras, na Bahia, o Paulino, em São José dos Campos, Dom Odilo, São Paulo, Luiz Acádio, no Mato Grosso. Deve estar ouvindo, né? Deve estar acompanhando, né? A Inês aqui, o Hermeto, e a Ilha aqui em 4 Pontos, como eu já mencionei, né? Quero cumprimentá-los todos. Que legal, que legal. Muito bem, estamos conversando com o senhor Flávio Vendelino Scherer, né? Eu quero só lembrar, quando a nossa mãe esteve para morrer, ela sofreu de Alzheimer, né? Ela já não falava. Mas nós fomos num sábado, acho que foi no dia 30 de dezembro de 2005, fomos nos despedir dela no hospital. Melhorava, piorava, né? Aí a gente cantou essa canção que ela adorava, Maria Zureben, e ela lacrimejou. Marcou muito, viu? Com certeza, emociona, né? Muito bem. Flávio, alguma história assim, algum fato pitoresco que o senhor lembra aí de 2 irmãos, de 4 Pontes, aqui da região, né? A gente falou tanto de escola, de igreja, de clube, que são quase que a base, né, da comunidade, né? Eu quero só lembrar um professor que exerceu grande influência na região, em Toledo depois também, tem até o nome de uma escola, ele era aqui de 4 Pontos, professor Henrique Brot. Henrique Brot, verdade. Grande professor, eu fui colega de irmãos dele, né? Eles eram de Santo Cristo, lá do sul, né? Gente inteligentíssima e tal. Mas eu quero lembrar que, como as crianças trabalhavam, eram expostas também ao perigo. Não ao perigo moral, como hoje em dia tem, mas ao perigo físico. Cobra, insetos, bichos, a gente tinha muito medo. E, por incrível que pareça, tínhamos o anjo da guarda fortíssimo. Eu só quero lembrar, um dia meu pai tinha empregados também, eles estavam cultivando, plantando aqui na fazenda Maripá, aqui, onde tinha o café. E aí a mãe fez o almoço e não tinha as marmitas, que levava panelinha. Daí o meu irmão, que é médico, nós fomos levar uma picadinha para não ir pela estrada, cortar no meio do mato. E nisso tinha uma árvore grande atravessando e a gente escutou aquele batido de queixada, né? É porco do mato, né? Tinha maçã perto aí, né? E a gente ficou com medo, porque sabia que atrás de uma manada de porco do mato vinha uma onça, né? A gente tinha mais medo da onça, né? Subimos na árvore, naquela árvore caída, e de lá, numa árvore, perdemos a panelinha com comida e tudo, e a manada passou e não tinha onça nenhuma. Aí fomos dizer para aí, perdemos a comida. Caiu no meio do mato. Foi um exemplo. Outra história. Meu pai era um dos primeiros presidentes da comunidade católica de 2 irmãos. Daí veio comprar prendas aqui num bolicho, aqui em 4 Pontos, não sei, eu acho que era Schneider, sei lá, tinha um bolicho aqui. E aí, num domingo, daí ele comprou veio a cavalo, né? E começou a escurecer no meio do mato, né? E aí, perto do Samolé, na divisa entre dois irmãos de 4 Pontos, tinha um acampamento, onde tinha os caras que roçavam a estrada ao longo, né? A estrada. Eles tinham matado um porco do mato naquele dia lá e a buchada tinha jogado. E o pai entrou na estrada, já no mato, escurecendo, e o cavalo levantando as orelhas, dando né, soprando, dizendo que tem alguma coisa estranha. Foi, até que o cavalo pulou, não quis ir mais para frente, e o pai pressentiu o que era, não tinha nada, tinha só o fósforo, foi riscando fósforo, jogando, e o bicho percebia que tinha uma coisa pulando. Tá que ele percebeu que era uma onça. E aí, então, dele riscar o fósforo, jogar, e o pai conseguiu fugir, chegou em casa, tinha coisa de porcelana tudo quebrada, e nós, em casa, já era domingo de noite,
ficamos preocupados. A mãe mandou pegar empregado, espingarda, farolete, lampião, para ir ver o que tinha acontecido. Quando chega o pai lá e contou essa história para nós. Caramba. Era Chegou assim. a ver a onça? Não, no dia seguinte, uma família parece que foi lá para Quatro Pontos e conseguiu ver, mas ela estava buscando o resto de comida do porco do mato abatido. Então, era muito comum essas histórias assim. Mas esse é um caso típico de como nós tínhamos muita proteção também divina, né? Porque uma das coisas que a gente aprendeu em casa, não era só nós, as famílias, de manhã, além da oração, rezar fortemente para o anjo da guarda, né? Isso era uma proteção que a gente sempre invocava e tem uma história, certeza era atendido. Com certeza. Tem uma história de 2 irmãos lá, que é a mãe do Lídio Michels, não lembro mais o nome dela, ela matou uma onça. Com uma espingarda, parece, na época. Sim, houve muitos casos, uma eu história não posso assim, recordar eu muito. Vi que eu entrevistei ela uma vez, sim, né, faz muitos anos. Casos, muitos, hoje, né? em memória, né, ela sim, já é falecida. Sim. Né? Eu, pessoalmente, veja bem, eu tinha 8 anos. A gente tinha que levar o milho, o trigo, o arroz no moinho. E tinha lá, hoje chama-se Três Quedas, no Cun. Na época ele tinha moinho lá. 10 de maio. Ficava então, de 2 irmãos até lá, tinha que passar, na época chamava Esquina Ipiranga, não Vila. Esquina Ipiranga. Daí virava à direita lá e chegava lá no Marreco, nos Três Quedas lá. E aí eu fui a cavalo e aí a gente tinha sempre, veja bem, tinha uma coisa interessante, tinha ônibus. A empresa chamava-se Rio Paraná, ela era de Marechal Rondon na época, era distrito de Toledo. Era do seu Arlindo Alberto Lam. Exatamente, ela foi depois comprada pela Princesa dos Campos. Isso. E aí, ela tinha ônibus toda segunda, quarta e sexta-feira. Ele vinha de Guaíra, Palutino, não sei por onde é que ele cortava, vinha depois por Rondon e passava por 2 irmãos. Ele buzinava, chegava, aquela buzinada, né? Tá chegando o ônibus. Até em 2 irmãos nós apelidamos um colega meu de Bip, porque ele olhava, Bip, né? Olhava para trás, e o professor ficava bravo, né? Mas daí logo depois de Esquina-Ipiranga, de lá até o Rio Marreco, tinha também um clarão só. E no meio do mato, tal, de repente, o ônibus, eu estava indo de um lado, o saco de trigo, o outro, acho que era a cavalo, né? Criança, né? E aí veio o ônibus buzinando de longe. O cavalo não obedecia, não queria ir para o lado. Começou a correr, e pá, eu caí com o cavalo, tudo lá. E o ônibus parou e passei uma vergonha que só vendo aí. Por sorte que no ônibus estava o pai. O ônibus parou, o pai colocou de novo as coisas em cima e tal. Aí o ônibus passou devagar e depois eu criei o trauma. Não quis mais ir nos dias que tinha ônibus. Quando tinha que ir no moinho, já passava mal no dia anterior. Escolhia o dia que não tinha ônibus. Aí meu irmão depois ajudou, o Lotário, né, que médico, ele vinha para Quatro Pontos, tinha uma máquina de arroz aqui, aí já ajudava um pouco, mas foi criança, veja bem como é que pode, né? E o primeiro veículo, o senhor lembra o primeiro veículo em 2 irmãos? Primeiro automóvel, sim. O auto. Sim, primeiro era do José Thomas, o 29. Um 29. Ele tem, até a gente lembra, assim, ele não era facão, né? Não era motorista, daí o filho mais velho chamava Antônio. Ele tentava funcionar. A manivela. A manivela. Daí ele disse, Tony, que cuco, geht. Você está girando o motor. Mas o Antônio, aí, com esse 29, me lembro, no dia 1º de março de 1957, ele levou meu pai, eu, Cassiano, que era o filho do José, no colégio La Salle em Toledo. Fomos com esse 29, viu? Mas só para conversar, veja, nos dias que não tinha ônibus, tinha um táxi. Ele era aqui, eu acho que de um Conzen, se não me engano. Seu Aloysio Conzen. Isso, ele fazia. Automóvel de 4 pontos. Isso, ele fazia terça, quinta e sábado, não sei. Terça e quinta ele fazia esse roteiro. Nos outros dias ele fazia via Sarandi e Vila Nova. É o Conzen, me lembro dele, foi muito importante a presença dele também. Veja, minha outra família pioneira. Parteira. Muito. E olha, ele conhecia, interessante que na época todo mundo se conhecia. Todo mundo. E outra coisa sagrada,
good morning, contar, Cumprimentar. mas cumprimentava. Hoje ninguém tá nem aí, né? E a união que havia, né? Totalmente. Chegava uma mudança nova, todo mundo ia Todo lá mundo ajudar, ajudava, montar. todo mundo ajudava, era impressionante, né? E, aliás, uma das coisas interessantes aqui do oeste do Paraná, principalmente da colônia alemã aqui, a gente não ficou abandonado. Existia um forte vínculo com o sul, no começo era pau de arara, né? Coberto com toldo, né? E uma vez por mês tinha lá, vinha lá de Santa Rosa e Juiz, Cerro Largo, vinha para cá de Rondon, chamava na época General Rondon, o alemão falava General Rondon. General. E depois veio o ônibus, aquele tipo jardineira, era Krauspenar e companhia, depois foi comprada pela Rainha do Sertão, lembra? Lembro. Depois a Rainha do Sertão foi comprada pela Unisul, né? Que estendeu essa linha. Então, esse vínculo. Aliás, uma coisa interessante, os primeiros anos no Paraná, veja bem, criança, lá no sul era muita gente, ganhava um presentinho dos padrinhos, né? Puxa, o PEC, né? E, puxa, a gente ficou esquecido. E a Maripá tinha um conhecimento extraordinário. Eu quero exaltar aqui, pelo menos os acertos que a Maripá fez foram extraordinários. Então, ela compreendeu isso. Ela sabia que a gente não tinha esse vínculo. O que ela fazia? Pelo menos nos 50, e no Natal de 51, 52, 53, ela distribuía pacotes grandes. A gente ganhava chocolate, coisa difícil, né? A Maripá distribuía. Distribuía, porque ele arrecadava em Porto Alegre, fazia para as famílias dos colonos. Então, chocolate, doces, um brinquedo. Olha, era coisa lindíssima. Sorvete seco, Maria Mole. Mas não, essas coisas não tinha. Mas na época tinha doce, tinha essas coisas aí. Mas para nós era importante chocolate, a Neugebauer. Tanto que depois que eu fui estudar em Canoas, os dirigentes da Neugebauer tinham sido ex-aluno do La Salle, né? Olha. E aí eles nos presenteavam sempre com grande Papai Noel maciço, o ovo de chocolate da Páscoa, e a gente visitou, disse, hoje vamos empanturrar de chocolate. Chegava lá, aqui, comia um pouquinho, já estava saciado, né? Aliás, eu quero exaltar, veja bem, na minha formação, eu tive grande influência. Veja bem, Niterói, me lembro, no final do ensino médio, na época que fiz o científico, né? Nós tínhamos aula ao sábado. Sábado era dia de aviso, formação e aula depois, né? De repente, num sábado, desceu numa quadra de esporte, lá um helicóptero, trazendo convidados para falar. Eis quem era: J.K. de Oliveira, Juscelino Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, Dona Sara e a Márcia Kubitschek, criança, né? Caramba. Para falar como é que tinham concebido, planejado o Brasil. Olha só, aí, na época a gente soube, mas hoje eu lembro que importante foi isso, né? Tive a história presente na minha mão, que depois, quando fui visitar Brasília pessoalmente, falei, puxa vida, esses caras me falaram, me contaram. O Lúcio Costa e os caras riscavam assim, me lembro, uma figura semelhante que riscava assim, nem nada, era o Jaime Lerner. Ele também traçava aqui e ali, concebia, tinha um projeto arquitetônico. Então, exatamente. E outro momento também foi o Mário Andreasa, que tinha sido ministro dos transportes da época dos militares. E ele veio dizer o sonho dele de construir a ponte Rio-Niterói. A gente disse, mas como vai atravessar a Baía da Guanabara? Ele tinha sido ex-aluno dos laçalistas em Caxias do Sul, né? E aí ele tinha um apego grande ao La Salle também. E não é que se concretizou a ponte Rio-Niterói. Falei, olha quanta coisa na história. A gente ia passear lá no sábado, lá naqueles museus todos, lá na praia de Ipanema, Copacabana, havia num boteco lá no Ipanema, lá, uns caras bebendo cachaça, tocavam lá, cantavam, Toquinho Vinícius. A gente não dava importância. Nem dava bola, né? Uns bebum, né? E olha aí, grandes figuras da música popular. Né? A gente sabia que o Vinícius, na época, ele era embaixador. Depois ele perdeu o cargo de embaixador. Vinícius de Moraes. Exatamente. Grande escritor. E falando em Willy Barth, o senhor chegou a conhecer o Willy Barth, que é uma grande figura também, né? Sim, o Willy Barth era... Ele não era católico, ele era evangélico, mas ele deu apoio tanto na criação da Diocese de Toledo, foi fundamental. E me lembro, a Maripá reunia os colonos mais líderes
na casa dele lá, naquela quadra que hoje tem em Toledo ainda, né? E ele oferecia uma galinhada e vinho, e ficava à tarde e à noite, e o pessoal ficava angustiado. Pô, dormir fora, né? O colono não estava acostumado a dormir fora. Disse, não, vocês vão dormir aqui, estendia colchão e tal e tal. E lá dele, ele queria ouvir as críticas, receber sugestões, como melhor tratar os colonos. E em Dois Irmãos, ele me lembro, lá em casa, meu pai fez a primeira casa de alvenaria em Dois Irmãos. Ele comprou tijolo aqui embaixo, aqui, ó, na descida aí, perto do monumento, que ia para Rondon, tinha uma olaria aqui. E aí ele comprou tijolo, tinha empilhado, não era de 6, era de tijolo maciço. E o Willy Bart veio um dia visitar lá, e ele veio de jipe, deu um ré e derrubou o tijolo. E era uma sexta-feira. Ele desceu lá, seu Scherer, desculpe, tal e tal. E vou lhe repor os tijolos. O pai disse, não, que é isso, quebrou um outro só, né? Não é que na segunda-feira ele repôs o tijolo, mandou uma... O Willy Bart é grande alma também. Olha, foi uma grande perda. Toledo parou um pouco quando o Willy Bart morreu. Exato. Grande liderança. Daí, por exemplo, a BR 277 era para passar por Toledo. Se você olha bem o traçado, aí Toledo perdeu para Cascavel de lá para frente. Mas tanto que Toledo foi a primeira diocese, o primeiro ginásio do oeste do Paraná foi Toledo, não foi nem Foz, nem Cascavel. Toledo, La Salle, né? Então, é claro que o Willy Bart marcou muito todas as cidades que ele pôde, aqui inclusive o projeto de 4 Pontes foi de ser uma cidade grande. O traçado aqui das ruas era largas e tal. E a sabedoria da Maripá, coordenado pelo Egon Werder Best, o Willy Bart e tal, de colocar, olha, quem é de fala alemão, possivelmente tudo junto, católico, evangélico, tal e tal. Conseguiu agrupar italiano, tal, né? E em Rondon, então, ficou multi, né? Havia várias seitas evangélicas, ficou em Rondon, mas também católicos, onde eles eram minoria, né? E de fala alemã, para ter afinidades. Então, isto foi uma das preocupações da Maripá, desde o começo, né? Interessante. Uma colonização inteligente. Né? E o planejamento de ter de 5, de 7, 8 quilômetros, uma vila, uma comunidade para se apoiar e ter aquele atendimento, né? A igreja, a escolinha, o bolicho, né? Aquilo lá, né? Com certeza. Muito bem, a gente trouxe aqui para a conversa, aqui com os ouvintes. Eu não lembro quem é que me encaminhou para... foi, eu acho, seu primo, né? Não, meu irmão Bruno. O Bruno, isso. Um abraço para o Bruno, está lá ouvindo a gente também, né? Ele está no Paraguai. Está no Paraguai, deve estar ouvindo, né? E a gente fazia a entrega de uma pequena lembrança, né? E agradecer a Arte Sérgio, agradecer a todos os nossos apoiadores também, né? Arte Sérgio, a Pastel e Cia, Casa do Vidro, The Inox e Ferragens 4 Pontes, né? Pelo apoio aqui do nosso programa Pioneiros em Destaque. E o seu Flávio Vendelino Scherer, né? Professor, aposentado, inclusive faz parte do Conselho Estadual de Educação, né? Sim. Conselho Estadual de Educação, que é muito importante porque ajuda a elaborar as normas e as políticas educacionais do Estado do Paraná. Portanto, uma autoridade. Sou o único representante aqui do Oeste do Paraná. O único representante do Oeste do Estado. Então, é uma figura muito importante aqui para nós, né? E fico honrado, né, em receber a sua visita, a sua fala aqui, né, que foi muito interessante. Eu vi a emoção, eu vi a alegria, eu vi inclusive lágrimas nos olhos quando lembrou de alguns fatos, né, da família. Sempre é muito importante essa emotividade, né, na entrevista, né. E eu vou fazer essa entrega de uma pequena lembrança. Flávio, obrigado pela sua vinda aqui, e muito parabéns. Obrigado. Pela sua atividade a nível de Paraná, a nível de Brasil também, né? Sempre presente nas comunidades também. Quero agradecer aqui a acolhida nesta emissora e também a comunidade de 4 Pontos, que tenho todo o reconhecimento, tem ajudado, me coloca à disposição como educador, que estou hoje na frente realmente do órgão da educação mais importante, que trabalha com as políticas educacionais. Então, se um dia for interessante a gente sentar com professores, aí a gente também, com pais, ouvir muito, e me coloca à disposição. E continuo, assim, a mil, vamos dizer, aí, nessa proposta de dar contribuição enquanto a gente puder. Eu estou aposentado, mas não na atividade. Eu continuo da mesma forma, transmitindo a vivência. Então, muito obrigado a todos. Minha homenagem também quero lembrar aqui, meu afilhado, Ernesto Jairo Scherer aqui, ele mora aqui,
faz tempo já em Quatro Pontos. Que legal, seja bem-vindo, né? É, meu afilhado, então quero cumprimentá-lo também. Olímpio e outros aqui, José Valdemar. Olímpio, Cher, meu amigão também, né? Então, ele é meu sobrinho, né? Sobrinho, o Luiz Carlos Vames. Tem o aqui. Nelson, tem o Mário. Eles já são primos todos. São primos. São todos primos aí, filho do Herbert, né? Isso. Que morou aqui, tá sepultado aqui Exato. também, né? Uhum. Então, eu tenho hoje, assim, espalhados pelo Brasil todo. Quero agradecer também os que me escutaram, os familiares, lembrar que no ano que vem nós teríamos um encontro presencial da família Scherer aqui em Toledo, mas está prejudicado, nós vamos tentar fazer um encontro virtual primeiro, né? Vamos ver aí. Um grande abraço. Muito bem, obrigado, Flávio Vendelino Scherer, né? Professor e tal, né? E que veio trazer assim para nós, né? Contar um pouco, né, da nossa história regional, Quatro Pontos, Dois Irmãos, Novo Sarandi, enfim, Toledo, né? E, aliás, né, Dois Irmãos têm uma grande afinidade, como o seu Flávio falou no início, né? Uma grande afinidade com Quatro Pontos. Aliás, eu quero só lembrar, alguém me pergunta, por que esse nome é Vendelino? Vendelino tem município lá, bem desenvolvido, pequeno, no Rio Grande do Sul, São Vendelino, mas o padre que me batizou chamava-se Padre Vendelino Scherer, um jesuíta. Aliás, hoje é o dia da festa dos jesuítas, o dia de Santo Inácio de Loyola, hoje, né? Olha só, legal, hein? Bem lembrado. Muito bem, obrigado, Flávio. Um grande abraço, toda a família Scherer, né, que estão aí nos ouvindo, Dom Odilo, Dom Irineu, todo esse pessoal, né, que faz parte da família, né, a família, né, que nos honra aí com a sua representatividade aqui junto à Rádio Tropical hoje, né? Hoje Dois Irmãos, hoje é Tropical, capital de Dois Irmãos. Muito obrigado. Um abraço. Dois Irmãos também. Grande abraço a Dois Irmãos e a todos que estão nos ouvindo.